Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa declaração fala das bênçãos da proteção e do cuidado divino que os cristãos podem desfrutar. O esconderijo do Altíssimo é o lugar secreto na presença do Senhor, onde há comunhão íntima entre Deus e o seu povo. Não conhecemos a ocasião e nem o que estava acontecendo quando o salmista escreveu essas palavras. Alguns estudiosos sugerem que talvez ele estivesse atravessando dias perigosos e de dificuldades. Quem sabe, uma guerra. Mas seja como for, o que de fato sabemos é que ele não estava amedrontado. Ele tinha certeza de que sua segurança era o Senhor. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa estar sob a proteção divina. Um esconderijo transmite a ideia de segurança e abrigo longe das ameaças. Mas a verdade é que nem todo esconderijo é seguro. Algumas pessoas buscam se esconder em suas próprias riquezas, força, fama, estudos e prestígio social. E assim, elas vivem iludidas, desfrutando de uma falsa segurança. No entanto, o salmista não fala de qualquer esconderijo. Ele fala do esconderijo do Altíssimo. A palavra esconderijo traduz um termo hebraico que significa cobertura, refúgio ou lugar secreto. Então, quando o salmista diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está contrastando o poder infinito de Deus e a frágil defesa humana. Isso está em plena harmonia com a verdade bíblica acerca de quem é o nosso Deus. Como descrito no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 1, que nos ensina que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Na adoração do Antigo Testamento, o Santo dos Santos no santuário era o símbolo máximo da habitação do povo fiel em comunhão com Deus e de Deus com o seu povo. Quando o Templo de Jerusalém foi destruído, muitos judeus tiveram dificuldade de entender que habitar em Deus era algo muito mais profundo do que simplesmente morar na capital de Judá diante do templo. Por isso, muitos pensavam que não podiam cantar longe desse lugar. Mas o Deus Altíssimo não é uma divindade territorial. Ele é o Deus de toda a terra. José no Egito, Daniel e os seus amigos, o profeta Ezequiel e tantos outros verdadeiramente habitaram no esconderijo do Altíssimo, apesar de estarem em terras estranhas. Hoje, em Cristo, através do poder do Espírito Santo, a igreja habita no esconderijo de Deus. E Deus habita na igreja. O escritor bíblico aplica a palavra sombra como uma metáfora para proteção e cuidado. Ele estava acostumado com regiões desérticas, onde o sol escaldante podia ser muito perigoso. Então, a sombra do Onipotente é uma expressão que representa a extensão, a eficácia e o alívio que há na abundante proteção de Deus. O lugar mais seguro da terra é uma sombra, se essa sombra for do Deus Onipotente. O cristão faz mais do que simplesmente resolver tomar Deus como sua fortaleza. Ele se achega para mais perto na confiança das promessas divinas e fala com Deus de forma familiar. Isso é íntimo, é pessoal, é familiar. Aqui, não podemos ignorar os nomes divinos que o salmista usa para se referir a Deus. Primeiro ele fala do esconderijo do Altíssimo. No original, Elion,
que é uma designação que enfatiza a supremacia de Deus sobre tudo e sobre todos. O Altíssimo é um título que reduz todas as ameaças ao seu tamanho certo. Depois, ele fala da sombra do Onipotente, no original Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Esse é o nome que foi revelado aos patriarcas que peregrinavam em fidelidade à promessa divina. Por último, o salmista usa o termo geral Deus, o original Elohim, mas ainda assim ele o faz de uma forma muito especial. Com isso, ele enfatiza que não é de qualquer divindade que ele está falando. Ele não está se referindo aos muitos deuses falsos que eram conhecidos no Antigo Oriente Próximo. Ele está falando de uma forma íntima do Deus verdadeiro, que apesar de ser altíssimo, o onipotente, o Eu Sou, é também o Deus que cuida providencialmente do seu povo de forma tão pessoal que o cristão pode se achegar a ele. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, tem paz com ele, por mais adversas que sejam as circunstâncias. E essa paz, que resulta em segurança e satisfação, só é possível por meio de Jesus Cristo. Se podemos nos aproximar de Deus a ponto de dizermos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos confortavelmente à sombra do Deus Todo-Poderoso, é porque Cristo conquistou esse direito por nós. E por isso que temos que dar essa condição a Ele, como esse livre acesso para o Espírito Santo agir, atuar e nos ensinar tudo sobre essa verdade em Cristo Jesus. Portanto, não esmoreça. Mantenha a sua mente e os teus olhos focados naquilo que realmente é necessário no Senhor e na vida eterna. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, mantenha-se neste lugar e descanse no Senhor e desfrute de tudo aquilo que o Senhor Ele tem preparado para você neste dia chamado hoje. Queira estar neste lugar e habitar nele para sempre. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, por mais este fôlego de vida. Obrigado por nos direcionar diante da sua vontade, diante do seu querer, diante da sua graça, diante da sua glória. Como é maravilhoso poder estar diante de ti e viver tudo o que o Senhor tem preparado para nós. As lutas, as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, sim, eles virão, mas são necessários para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Por isso que é maravilhoso a cada dia ter essa palavra que nos transforma, que nos confronta, que nos ensina, que nos educa e que nos dá a direção para a vida eterna. Isso é maravilhoso, Senhor, porque não tem ou não há nada maior do que viver a presença da sua glória e essa plenitude, nessa profundidade daquilo que o Senhor tem nos ensinado, pois viver desta maneira, viver no esconderijo do Altíssimo e nesta sombra descansar, na sombra do Onipotente descansar, isso é maravilhoso demais para nós. Por isso, Senhor, estabeleça em mais este dia o seu reino. Que o seu reino venha e que faça, Senhor, com que a sua vontade seja plena, se cumpra e seja conforme aquilo que o Senhor preparou e da maneira que o Senhor preparou. É maravilhoso poder estar diante de ti e viver todas as suas maravilhas. Muito obrigado, Senhor. Como somos gratos a ti.
gratos pelo seu amor, gratos pelo seu cuidado, gratos, Pai, pela sua verdade. Então, Senhor, em mais este dia, livra-nos do mal, livra-nos da tentação, livra-nos, Pai, de todo tipo, Senhor querido, de setas, dardos, laços ou qualquer tipo, Senhor querido, de intromissão maligna em nome de Jesus. Mas, Pai, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho. Antes cuide, Senhor, e faça com que ele veja que ele está sendo cuidado, que este teu, Senhor, está sendo cuidado para louvor da sua glória. Assim, Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos os nossos sentidos, nossos pensamentos, o nosso coração, consagramos, Pai, tudo que somos, tudo que temos, consagramos o fruto, Pai, das nossas mãos, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.